Olá, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Hoje vamos estudar o dia 11 do livro A História do Casamento. E para iniciar, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Você sabia que o projeto de Deus para o casamento é infalível? Sim, é infalível. Porém, o casamento parece colocar as falhas de cada um dos cônjuges em evidência como nenhuma outra instituição coloca. E a, e a recusa dos casais em não tratar adequadamente os problemas fundamentais do relacionamento poderia ser comparada a se lançar ao mar com uma rolha tampando o buraco do casco de um navio. Pode funcionar por algum tempo, mas quando a pressão aumentar, a rolha não vai aguentar. Eu tenho certeza que você não quer que seu casamento afunde, não é mesmo? Você quer que seu casamento seja um barco forte e resistente que pode resistir a qualquer tempestade. No dia 10, fizemos a nossa visão, certo? E com isso você talvez já tenha reconhecido alguns problemas que precisam ser tratados antes de poder avançar com aquilo que você visualizou. Portanto, vamos procurar cada falha que pode atrapalhar e que às vezes são egoísmo, orgulho e ofensa. Vamos nos libertar de toda maldição que nos acorrenta e de todo medo que nos amarra e deixa que a esperança seja nossa âncora. E os autores do livro, eles contam um pouco da história deles. E essa história é muito parecida com a história de vários casais. Eles namoraram, estavam muito apaixonados e então se casaram. Mas vários problemas ocorreram e eles já estavam brigando tanto que John bateu em Lisa. Pois é, John bateu em Lisa, o pastor John. Ela ficou tão magoada que fez a pergunta: será que conseguiria amar e me entregar a um homem que havia me batido? Então ela tomou a difícil decisão de colocar John para fora de casa. Com isso, ela decidiu ter uma conversa séria com Deus. Ela queria que John sofresse, que Deus fizesse com ele alguma coisa, só não matasse. Mas qualquer coisa que Deus fizesse com John, ela estaria satisfeita. Mas Lisa conta que Deus falou com ela e disse que ela precisava de uma intervenção sobrenatural no seu casamento. Isso significava que ela deveria perdoar mesmo achando que o perdão não era merecido. Embora John estivesse longe de ser perfeito, ele merecia sim o perdão de Lisa. Ela conta que suplicou a Deus falando: porque sou eu, sempre eu que tenho que mudar. Quando chegou no final de semana, Lisa estava tão preocupada, mas não com o casamento deles, e sim com o que os outros pensavam e pensariam se soubessem que eles estavam brigando e separados. Por conta disso, Lisa permitiu que John voltasse para casa e então Deus agiu. Mesmo depois do terrível erro de John, ela reconheceu que também tinha culpa no que havia ocorrido. Assim que ela se humilhou, a graça de Deus se manifestou e ela reconheceu que não podia mudar John. Só Deus poderia fazer isso. Mas ela podia permitir que Deus mudasse ela mesma. John voltou para casa um homem diferente. Ele nunca mais bateu em Lisa e a união foi transformada quando ambos responderam com humildade diante de Deus e diante de um do outro, com a esperança de uma restauração e reconciliação completa. Os anos de John e Lisa continuaram sendo marcados por grandes lutas, grandes dificuldades, grandes emoções, enquanto tentavam aprender a viver juntos de uma maneira que honrava a Deus, certo? O que o inimigo havia preparado para destruir o casamento deles, Deus usou como alicerce para o que estava por vir.
mas 30 anos depois, porém, eles estão desfrutando a vida juntos mais do que nunca. E eu encorajo a você a saber que a mudança pode acontecer. Ao mesmo tempo, saiba que nem todo abuso tem final feliz. E não estou incentivando nenhuma mulher ou homem a permanecer em uma situação onde você ou seus filhos não estejam em segurança. Que fique claro, marido, nunca é aceitável que você parta para embate físico com sua esposa. A Bíblia diz que você deve honrá-la como o vaso mais frágil, como fala lá em 1 Pedro 3,7. Os ataques emocionais ou físicos de sua esposa não lhe dão o direito de reagir da mesma maneira. Afaste-se se for preciso. Não reaja fisicamente. E ainda que seja apenas em retaliação aos ataques dela, ou você perderá a confiança de sua esposa. Ela não se sentirá mais segura nos seus braços. Se você cometeu abuso contra sua esposa, arrependa-se imediatamente diante de Deus e peça perdão a ela. E esposa, o desejo natural do seu marido é protegê-la. Deus e muitos homens, Deus deu a muitos homens uma força superior com esse propósito específico. Você pode considerar ataques físicos ao seu marido como ataques de raiva banais e inofensivos, já que eles não causam danos físicos a ele, mas para seu marido, seus ataques são devastadores. Certo ou errado, os homens foram feitos para reagir fisicamente quando são atacados. Não queremos provocar ou despertar o pior um no outro. Queremos trazer para fora o melhor. Se você cometeu abuso contra seu marido, arrependa-se e pare imediatamente com esse comportamento. Talvez você tenha crescido em uma cultura familiar violenta. Talvez em sua família o abuso verbal, emocional ou físico fosse algo normal. Saiba que essa nunca é a maneira saudável de resolver os conflitos. Muitas igrejas oferecem pequenos grupos de estudos sobre esses temas e jamais sinta vergonha de procurar ajuda profissional e espiritual. E isso vale tanto para o marido quanto para a esposa. Se seu cônjuge se sente inseguro com relação a você, saia de perto dele e trabalhe para recuperar essa confiança. Não tente forçar uma conversa em qualquer ambiente onde ele ou ela se sinta em risco. Se fizer isso, as coisas só irão piorar e você provavelmente fará algo que lamentará mais tarde. E para encerrar, eu quero dizer que eu não sei como está o seu relacionamento hoje, mas há esperança. Volte seu coração para Deus e permita que Ele trate com você. Você não pode mudar seu cônjuge, mas Ele pode. Entregue a responsabilidade a Deus. Deus começará uma linda mudança se você permitir. Grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.